Fala, meus queridos, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o podcast do Quinto Vento, o podcast sobre Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar o nosso programa semanalmente pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito, tá bom? Você pode participar a partir do nosso canal do Telegram, é só acessar t.e/oquintovento e mandar seu áudio aqui sobre o tema da semana. Comigo aqui, o meu parceiro e produtor, Marcos Guérios. Tudo bem, Marcão? Salve, Adé, todo mundo que tá acompanhando aí o podcast nos agregadores. Tudo bem, cara, a gente não pode falar que tá ruim, né? Segundo lugar no Campeonato Brasileiro. E, inclusive, esse ano... Cerveja gelada. Frio do caralho. Friozinho, mas tudo bem, né? Eu acho que segundo lugar com jogo a menos, chances de título, será? Enfim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre essa fase que o Atlético tá passando aí. Vamos falar também sobre as próximas partidas que estão por vir. Mas antes, vamos ouvir o recado da Pacundê. Fala galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do CastCast e eu tô aqui pra te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Então acessa pacundê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$5 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem CastCast aqui na Pacundê. Valeu! Como o Marcão disse, o Atlético nesse momento está em segundo colocado. A gente tá na 8ª rodada, mas a gente tem um jogo a menos por causa do jogo do Flamengo, que o Flamengo desmarcou os jogos. Daí no dia que era para ter o jogo do Atlético com o Flamengo, o Flamengo jogou com o Coxa na Copa do Brasil. Exato. Então a gente tem um jogo a menos. A gente tá com 16 pontos, 2 pontos atrás do Bragantino, que nesse momento que a gente tá gravando acabou de empatar com o Ceará e em casa, né? Então o Atlético fazendo 16 pontos aí muito antes do ano passado, né? Ano passado o Atlético foi quase até o segundo turno aí abaixo dessa pontuação. O que você acha, Marcão? Você acha que o Atlético tá mostrando pra que veio mesmo, ou você acha que esse começo aí a gente tem que dar uma segurada? Não, tá mostrando que veio. Seremos campeões brasileiros. Porra, tamo aí. 2001, 2021, igual diz o Luan. Sempre a estrelinha de 20 anos de diferença. Não, mas brincadeiras à parte, acho que o torcedor atleticano vai entender o que eu quero dizer agora. É um começo de campeonato atípico pro Atlético. Porque o Atlético sempre acaba começando o campeonato muito mal e se recupera no segundo turno. É sempre assim. Acaba chegando 1 ou 2 reforços, o Atlético sempre faz janelas boas no meio do ano de contratação e o time acaba ganhando corpo. Exceção a 2019, acho que o Atlético passou o campeonato inteiro lá em cima. Então é um campeonato atípico e esse time do Atlético tá fazendo os pontos. Ah, mas não joga tão bem, mas não encanta, não é aquele time tão confiável. Pode até ser, não é a minha opinião, sinceramente. Acho que é um time bem organizado e pro nível do campeonato nesse momento é um dos mais consistentes. Uma das melhores defesas, um ataque que tá produzindo. Então eu acho que o Atlético, além desse bom começo, mostra consistência de futebol. E isso que me anima para falar que a gente pode sim brigar na parte de cima. Se vai ser campeão ou não, muito difícil prever, muito cedo ainda. E ainda tem o Flamengo, o próprio Flamengo, que tem 5 jogos só no campeonato, então eles estão com 3 jogos a menos. Tem também o Palmeiras, que tá ali próximo, com 16 pontos também, com um jogo a mais que o Atlético, mas também é um time que incomoda normalmente. Mas você vê alguns outros times não muito bem. O Galo, por exemplo, já tá bem atrás, já tá com 10 pontos, 6 atrás do Atlético nesse momento. Tem o Internacional lá atrás, você vê o Grêmio em último, São Paulo na zona de rebaixamento. Então, enquanto esses times não pontuarem e o Atlético for pontuando, eu acho que é sim pro torcedor acreditar e ganhar cada vez mais confiança nesse time. Como eu falei, pelo menos não sei a tua opinião, mas eu acho o time bem consistente. Acho que o time vem jogando muito bem. Principalmente a defesa vinha muito consistente, né? O Atlético ele tem 14 gols feitos e apenas 6 sofridos, e desses 6, 5 foram nos últimos 3 jogos. A gente levou um gol do Fluminense, levou 2 gols da Chapecoense e levou 2 gols do Bahia, que foi o nosso único jogo que a gente perdeu, né? Uhum. Então, o primeiro, pra mim, o destaque seria a gente não levar gol,
Mas também um destaque é esse esquema de 3 zagueiros que não foi colocado em prática durante todo o tempo contra o Fluminense, mas o Portuga fazendo um 3-4-3, um 3-5-2, que era uma coisa que fazia tempo que a gente não via no Atlético, e principalmente funcionar no Atlético, né? Que o Atlético tem algumas invenções aí de 3 zagueiros em umas rodadas nada a ver. Eu lembro daquele 6-2 pro Bahia lá, que inclusive o Zé Ivaldo, se eu não me engano, tava nesse jogo, o Kleberson tava nesse jogo. O Atlético levou um vareio de bola numa inventada ali de 3 zagueiros, então o Atlético tendo esse esquema funcionando, eu acho legal de analisar, e principalmente porque a gente tem 3 zagueiros em ótima fase, né? A gente tem o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, que vem de uma zaga bastante consolidada já há 2 anos aí no Atlético como titular. E, pô, Zé Ivaldo, cara. Zé Ivaldo aí tem muita gente tendo que abrir mão. Inclusive aí, eu. Me colocando então, nesse bolo aí. De falar que o Zé Ivaldo realmente tá fazendo um ano sensacional até agora, né? Uma temporada sensacional. Cara, pra mim, nesse momento, e com todo respeito ao Thiago Heleno, mas o Zé Ivaldo hoje é o melhor zagueiro em atividade no Atlético, porque ele tá numa fase excelente. Ele tá jogando, primeiro, protegido, que é uma coisa que raramente ele fez no Atlético. Porque hoje, nesse esquema de 3 zagueiros, o Atlético tem 3 zagueiros e ainda tem 2 volantes. Que o Christian e o Richard são volante. Então, além dos laterais ajudando e com os pontas voltando, esses caras acabam jogando muito protegidos, e daí é difícil furar a defesa do Atlético. E é um time que, mesmo jogando com jogadores mais defensivos no papel, acaba atacando muito bem, porque os laterais muito ofensivos, né, acabam servindo como pontas, e o time tem condições de buscar, de criar jogadas e de fazer essa parte criativa. Pra mim, essa questão da zaga, principalmente, é algo que o Atlético vem ganhando opções. E daí, não só opção de jogador. Não tô falando só de Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedro Henrique. Falo mesmo do esquema. O Atlético pode jogar com uma linha de 4 e pode jogar com uma linha de 3. Então acaba se tornando um pouco mais imprevisível. Principalmente para mata-mata. Se o técnico adversário não souber como que o Atlético vai entrar, se o Atlético tiver 3 ou 4 opções de esquema de jogo, pode ser algo interessante para essas competições também. Então eu boto muita fé. E mais uma menção honrosa, que nesses 2 últimos jogos principalmente, que o Léo Cittadini recuperou o bom futebol, né? Nesse último jogo do Fluminense ele jogou muito bem. Tava com o crediário, tava feio no Serasa. Exato. E essa questão do Léo Cittadini era uma posição, acho que a posição mais carente do time, né? Esse segundo volante, o Christian ele não tava, por mais que tenha sido titular, esteja jogando mais, ele não tava conseguindo ser esse cara. E o Cittadini entrou nessa função no último jogo e no penúltimo e conseguiu jogar. Então acho que é um jogador que o Atlético consegue também até como reforço, entre aspas, né? Exatamente, eu acho que também das novidades que a gente precisa falar desse ano aí, a gente precisa falar do Marcinho, né? Eu quero deixar sempre aquele asterisco do Marcinho, né? Porque ele é uma questão que a gente não consegue resolver em 2 minutos de programa e a gente não vai se aprofundar. A gente tem a nossa ideia de fazer um programa específico sobre a situação do Marcinho e sobre a nossa visão como torcedor e também a visão de outras pessoas, enfim. A gente pretende fazer isso, então, mas a gente vai focar agora no dentro de campo, né? Vem fazendo bons jogos, né? Vem dando boas assistências aí e tirou a vaga do Kelvin, que era um jogador até então bastante tranquilo, né, na posição. Mas essa questão, acho que o Marcinho, ele tá mais pronto que o Kelvin. O Kelvin vai ser um jogador melhor que o Marcinho no futuro. Isso eu acho que ninguém duvida. Mas nesse momento o Marcinho tá mais pronto. Ele é mais experiente e ele tá jogando mais bola. O Kelvin ainda falha muito defensivamente e ele ainda, por mais que seja muito bom ofensivamente, e eu adoro ele, principalmente quando ele é um dos melhores laterais que eu já vi no Atlético cruzando. Acho que ele tem um cruzamento muito bom. Só que defensivamente ele ainda deixa um pouco de espaço, ele ainda não consegue recompor da melhor maneira o sistema defensivo e isso acaba pesando, acho que na decisão do Português para colocar o Marcinho, que hoje acho que a gente pode falar que ele é o titular do Atlético, né? Então acho que essa questão do Marcinho, tirando a parte que o Adé falou, ele é o titular e, pô, vem jogando muita bola, né? Não tem muito o que falar dele. Outra novidade que a gente precisa comentar muito, que vem subindo demais de produção e é um jogador que a gente precisa faz anos aí, fazia tempo, assim, dá um medo de falar em começo de coisa, né?
Eu vou baixar no degrau aqui, vou começar de novo minha frase. Um outro jogador que vem fazendo boas partidas e que, se Deus quiser, vai continuar ajudando a gente aí numa posição que a gente é carente historicamente, é o Davi Terans, né, cara? Ele aparentemente tirou a titularidade do Jadson, que é um jogador que a gente sabe que tem bola, mas não marca ninguém. Não marca ninguém e não vai conseguir manter o alto nível durante muito tempo durante os jogos, e vem fazendo bons jogos também. A princípio, se Deus quiser, foi um ótimo acerto da diretoria, né? Cara, eu me lembrava muito dele da época do Galo, assim. Não foi um cara que deixou saudades na torcida do Atlético Mineiro. Mas, de maneira geral, nesse começo de Atlético, não tem o que falar, né? O cara tem, sei lá, 3, 4 assistências, já fez gol. E ele deu um outro ritmo pro Atlético também, ofensivamente. Porque ele se movimenta nos dois lados, ele não é aquele cara que joga centralizado, mas se esconde da marcação. Ele toda hora participa de uma jogada ofensiva, toda hora tá marcando, tá correndo. Então dá pra ver que ele é muito participativo, e além de ser participativo, ele é um cara de muita técnica, né? Ele bate falta, ele tem um bom controle de bola, várias vezes ele busca a bola nos volantes, por mais que ele esteja pressionado por 2, 3, ele sempre consegue uma saída, um passe, um drible. Então acho que é uma contratação certeira e vem muito para substituir o Nicão, né? Em termos de qualidade técnica, porque eles vão jogar junto esse ano, graças a Deus, mas o Nicão já acenou que não vai renovar com o Atlético, que vai ter novos ares, provavelmente no exterior, aí, se tudo der certo, né? Perder pro mercado interno seria horrível. Mas ele vai ser o substituto natural do Nicão. Uma pena que eles só vão jogar um ano juntos, né? Porque os dois ali no meio de campo ia ser muito bom pro Atlético. Dificilmente outro time vai ter jogadores dessa qualidade. Mas eu acho que esse cara foi a contratação aí dos últimos anos. Assim, ele e o Marco Ruben, por exemplo. Mas o Marco Ruben, ele tinha mais status que o Terans quando ele chegou. É que o Marco Ruben a gente já consegue passar a régua também, né, na participação dele. A gente já consegue ter uma visão total da participação dele no Atlético. O Terans ainda a gente precisa ver. Mas a contratação do Terans, ela é diferente da do Babi, por exemplo, que é um investimento grande do clube também, mas o Babi, ele vem muito na lógica do potencial de revenda, um jogador muito novo que ainda vai amadurecer no Atlético. O Terans não, ele chega pronto, chega experiente e veio... Coisa que o Atlético raramente faz, contratar um cara pra vestir a camisa e sair jogando. Então, eu adorei a contratação do cara quando ele veio, e depois que ele começou a jogar, achei melhor ainda, porque soluciona esse problema no meio de campo, que era um problema que o Atlético vinha tendo. O Jadson, ele é muito bom jogador, mas, cara, ele não marca ninguém. Ele não consegue dar intensidade no meio de campo, ele não consegue fazer o jogo ficar mais rápido. É um cara que vai acertar um passe, vai colocar alguém na cara do gol ali num lance ou em alguma coisa, mas na maior parte das vezes ele não contribui tanto quanto o Terans. E você vê o Terans voltando marcar lateral o tempo inteiro, é um cara que recompõe toda hora. Então, cara, eu tô botando bastante fé nesse time do Atlético. Acho que sempre vem 1 ou 2 reforços. Se o Atlético for pontual e acertar essas 2, 3 contratações que vai acabar fazendo daqui pra frente, provavelmente um zagueiro, né, que vai acabar chegando, porque a gente tá usando todos nesse momento. Tá usando todos, exato. O Felipe Aguilar voltou aí, você deve saber que o Felipe Aguilar voltou por empréstimo dessa vez pro Nacional lá, e vai jogar na Colômbia esse ano aí. E o Alvarado saiu, mas graças a Deus, né, ninguém vai sentir saudade do Alvarado. Mas deixou uma lacuna ali, então o Atlético vai acabar contratando um primeiro volante, contratando mais um zagueiro e quem sabe mais um atacante de velocidade pelo lado, não sei. Mas, enfim, eu gosto do elenco do Atlético, acho que a gente pode realmente surpreender. E aquela coisa, né, já dizia Guardiola, as primeiras 8 rodadas falam o que o campeonato vai ser. Então, 8 rodadas estamos em segundo. E com 7 jogos, né? Isso. Então, e daí a gente vai pro nosso... Pra passar, né? Terminar no campinho aí. Eu acho que a gente precisa citar o que o senhor Vitor Naum está jogando, porque ele tem aquela estatística de gols decisivos, né? Gols que tiraram... que deram a vitória, gols que tiraram o empate. E ele deve ter muito % nisso, porque ele realmente é um piá que... costuma fazer gol quando o Atlético tá com muita dificuldade no jogo, né? Então consegue abrir essa porteira aí. A gente pode dar, por exemplo, o jogo contra o Inter lá do 2019 ainda, que foi um dos primeiros jogos que ele entrou.
era um jogo encardido pra cacete, ele entrou e fez o gol. Enfim, mais recentemente esse golaço aí que ele fez contra o Fluminense. O próprio do Fluminense, o Atlético tava tendo dificuldades até ele fazer aquele gol. E daí depois abriu a porteira. Acho ele a próxima grande venda do Atlético. O Atlético bota muito o Christian como a próxima grande venda, mas acho que o Vitinho vai ser. Mas ele tem a questão do contrato também, né? O contrato dele não é um contrato mais tão longo, o Atlético vai ter que renovar provavelmente nesse ano, e a renovação dele vai ser cara. Não vai ter muito jeito. O Atlético vai ter que botar ele entre os grandes salários do elenco, senão vai acabar perdendo para a Europa ou até para algum time do Brasil. E perder ele hoje é um grande déficit do técnico no time, né? Porque além dos gols decisivos, ele é o principal criador de jogadas do time. Então ele é o desafogo e ele é o cara da velocidade. Porque o Atlético, como tem o Nicão, né? O Atlético dificilmente joga com 2 pontas de velocidade. É sempre o Nicão e mais um ponta de velocidade. Por muito tempo foi o Rony, né? Algum tempo também o Marcelo Cirino chegou a jogar naquela Cadu no ano passado. Mas de todos eles, acho que menos o Rony, né? O Rony tava jogando uma fase melhor que a do Vitinho. Mas o Vitinho com certeza tá ali pau a pau com o Rony, então. E é um jogador cria do Caju, né? O que é melhor ainda, porque quando for vendido, a porcentagem do Atlético é grande no negócio e dificilmente vai acontecer o que aconteceu com o Rony, que a gente perdeu basicamente de graça, né? O Rony pro Palmeiras. E só pra gente fechar, Nicão, não precisa nem discutir, né? Enquanto ficar no Atlético é titular, é o grande norte técnico do clube, mas tem a centroavância ali que tá rolando, acho que talvez seja a posição com mais mudanças, né? Às vezes vai o Cássio, às vezes vai o Babi, e eu sinceramente ainda não, a gente já falou isso no último programa que a gente comentou sobre o momento do Atlético, não tenho uma opinião formada ainda sobre os dois, sinceramente. Depois desses 2 últimos jogos, eu acho que o Babi está à frente do Kaiser. Acho que o Kaiser sentiu um pouco psicologicamente o banco, porque ele entrou nas partidas e ele entrou mal. Contra o Chapecoense ele entrou muito mal. E é um cara que necessita dessa confiança, eu acho, e o Babi tá jogando mais bola que ele nesses últimos jogos, tá? Ajudando mais o time, né? Que eu acho que o Kaiser, ele é muito brigador, ele é um cara que é muito dedicado ali na frente, ele enche o saco do zagueiro, mas ele não é um cara extremamente técnico. Não que o Babi seja extremamente técnico, mas eu acho que nesse aspecto o Babi acaba saindo um pouquinho na frente do Kaiser. E isso tá fazendo a diferença nesse momento. Porque perder gol por perder gol, os dois estão perdendo, né? Porque o Babi no jogo da Chapecoense, meu Deus, ele perdeu uns 3, 4 de cabeça ali, que foi coisa de louco. Mas acho que nesse momento ele tá um pouquinho na frente por essa proatividade no meio de campo. É um cara que ganha mais bola do que o Kaiser. É um cara que briga também com o zagueiro, mas ele acaba ganhando mais. Então nesse momento é isso. Mas acho que o Kaiser é uma boa opção de banco ali, sabe? Quando você precisa mudar, quando o Babi não tá bem, você bota o Kaiser, até pra fazer sombra no próprio, tem que ter, no próprio atacante titular. Acredito que os dois sejam de níveis muito parecidos, assim, não chega a ser muito diferente o que um joga ou o outro joga. Mas nesse momento eu botaria o Babi, mas por pouquinho. E além de ser ótimo fazer pontos rapidamente, né, por vários motivos dentro do brasileiro, é importante também para as Copas que a gente vai provavelmente poupar jogadores no brasileiro, né? Então o Atlético se garantindo aí com pontuações, eu não vou falar garantindo para não cair, porque seria muito síndrome de... Como é que é? Cachorro... Sei lá, tem uma síndrome, esqueci agora. Falar de rebaixamento nesse momento, que o Atlético é um dos melhores times em todos os quesitos no brasileiro. Mas é importantíssimo a gente pontuar pra hora que a gente precisar, porque com certeza a gente vai precisar. Vou pedir pra você falar aí os jogos. Vamos ter jogos de Brasileiro e de Copa do Brasil e de Copa Sul-Americana com 2 dias de diferença. Então não vai dar pra colocar o time titular em todas as situações. E eu acredito que o Atlético vai querer ganhar a Copa esse ano. O Atlético montou um time bom e consistente, não vai querer abdicar de uma Copa, que são menos jogos para um título, sabe? Então não faz sentido. Os próximos jogos do Atlético, só para vocês entenderem, ilustrar o que a gente está falando. O Atlético pega o Fortaleza no próximo jogo, às 19 horas do dia 3 de julho, na Arena da Baixada. Depois sai para jogar com o Santos no dia 7, 5 dias depois, na Vila Belmiro.
E daí vem pra mim a pior sequência desse começo de ano. O Atlético pega em confronto direto o Bragantino na Arena da Baixada, dia 11/7, e depois, dia 13/7, vai jogar com o América de Cali fora de casa pelo primeiro jogo da Sul-Americana. Então aí já vai ter a primeira oportunidade de poupar, né? No Globo Esporte tá que é dia 10 o jogo contra o Bragantino. Do Bragantino? Sábado, mas independente, vai dia a mais aí de 2 jogos importantes, né? Mas independente, provavelmente contra o Bragantino vai ter time misto e tudo mais, e é um jogo de primeiro e segundo na tabela. Lembrando que o Bragantino também tá na Sul-Americana. Então o Bragantino também vai jogar, né, essa rodada da Sul-Americana e pode poupar. Então já tem o primeiro asterisco ali do Atlético ter que usar o elenco, ter que rodar e quem sabe até botar um time 100% reserva nesse jogo do Bragantino. Eu não descartaria essa opção também. Daí depois do jogo do América de Cali, esse primeiro jogo, o Atlético joga com o Ceará, um jogo difícil, mas em casa, no dia 18. Então são 5 dias depois do jogo do América de Cali. Esse jogo. Esse jogo no Castelão? É que eles colocaram o Atlético primeiro aqui na tabela. É no Castelão, dia 17/7. 17/7, então. E o América de Cali depois no dia 20, o jogo decisivo. Então essas são, pra mim, essa sequência do Atlético de jogos, dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que essa gordura que a gente acabou acumulando vai servir pra esse tipo de jogo. Mas pensando num sonho maior, e daí é aquela pergunta, né? A gente entra num campeonato, fica até a 8ª rodada em segundo colocado. A gente tem o direito de sonhar com um título, né? Por que a gente disputa esse campeonato, praticamente sabe? 1/3 do campeonato já, Exato. Né? 38 rodadas, um pouco menos de 1/3, né? 1/4 aí do campeonato que a gente tá na frente aí. Assim, é aquela discussão, né? Uma ótima discussão que eu já falei pra você que a gente precisa trazer, né? Até onde o Atlético pode sonhar com o brasileiro, né? Que a gente sabe que é um campeonato que o que fala mais é o dinheiro e o clube precisa ter 2 times muito bons, né? Principalmente jogando as Copas aí. Então, fica aí pra você dizer também aí em casa o que o Atlético pensa quando começa no brasileiro, né? É sempre pensar num 4º, num 5º lugar, ou em algum momento o Atlético vai poder virar essa chave e falar, não, esse ano a gente tá entrando pra realmente disputar o título, né? Ainda mais num campeonato que estão deixando o Atlético pontuar, né? Porque é um campeonato que, como eu falei no começo, times que eram cotados como favoritos estão da metade pra trás da tabela. Então você já chega num 1/3 de campeonato. O Atlético tá vendo uma situação favorável de campeonato brasileiro. Não tô falando pra poupar em Copa, não é isso. Mas até que ponto que o nosso elenco vai aguentar esse tipo de coisa? E até que ponto que, quem sabe, esse ano seja o ano da zebra, não? Acho que se a gente ganhar do Santos lá na Vila Belmiro, entreguem as taças. Que isso nunca Porque daí acontece, a gente desenterrou o sapo, tá enterrado faz anos lá. E realmente o Atlético tem ganhado jogos fora de casa, que é uma coisa que o Atlético não costuma fazer, né? Exato. Então, o exemplo mais recente foi contra o Fluminense, que normalmente é um jogo mais difícil também. Não é um jogo que a gente normalmente perde, igual acontece com o Santos, né? Que é um bom exemplo. Mas são jogos que a gente pontuou fora de casa, contra o Grêmio. Esse sim é um jogo que a gente sempre perde. Então, eu acho que esses jogos, se tem jogos-chave pra gente virar essa chave, sem querer ser redundante, são esses jogos mais difíceis aí, que seria contra o Vasco, por exemplo, se o Vasco tivesse na Série A. Que o Atlético também sempre toma. O Atlético nunca ganha. Exato. E é isso, né? Acho que a gente pegar esses pontinhos, pontuar nesses jogos que a gente não pontua e vacilar menos, como no caso de Chapecoense em casa, que era um jogo que acho que mesmo em anos ruins a gente pontuaria 3 pontos, né? Então acho que melhorar essa tensão, porque vai acabar perdendo um jogo ou outro, vai ter um jogo fora de casa mais difícil que não vai dar pra ganhar mesmo, mas é pontuar o máximo possível pra se manter lá na frente e deixar o campeonato, e que nem o português falando, a gente sempre é o candidato a ganhar o próximo jogo. Então acho que essa é a mentalidade, mas sabendo que se você tiver que poupar e entrar em campo com um time mais reserva, a qualidade vai diminuir, e daí vai entrar esses jogadores reservas mostrarem, não, beleza, eu tô aqui, eu quero meu lugar no time titular, eu quero ser mais, eu vou jogar tudo e a gente vai ganhar esses jogos. Ou entrarem fazendo o que fazem sempre, né?
que não é decidir jogos como Caduz da vida, Canezins da vida. O próprio Eric, que voltou agora, tô muito curioso pra ver essa subida dele de volta e ver se ele vai conseguir fazer um bom ano também, que é um jogador importantíssimo, né? Porque como esse ano a gente tem 2 laterais direitos, né? Ele não vai perder jogos por jogar na direita, porém ele precisa achar essa vaga dele ali no meio de campo, que eu acho que o Eric, estando 100%, jogando no jeito que a gente já viu ele jogar no Atlético, ele é titular desse time. Eu acho que ele joga também, briga com o Christian pela vaga, mas sim, é isso, e também pode ser reserva do Richard, né? Hoje o Atlético não tem um primeiro volante reserva, então acho que até o Cauã do Sub-20 se machucou, então é por isso que ele também não está integrando esse elenco aí. Então tem essas questões do Atlético de elenco ainda, mas acho que para 3 competições, porque a gente tem que falar da Copa do Brasil também, ainda não tem data, mas a gente tem os confrontos da Copa do Brasil com o Goianiense, que também são importantes, né? A Copa do Brasil é um mata-mata tão importante quanto a Sul-Americana. Então é ver como o Atlético vai lidar. E é contra um dos melhores times nesse momento no brasileiro também. Que vai ser bem encardido, a gente jogou com eles esses tempos aí, vocês lembram como que foi bem difícil. É isso aí então, galera, a gente volta na semana que vem aí para falar mais sobre o Furacão aí, espero que vocês tenham gostado dessa passada na nossa fase aí, eu acho que sim, vocês estão gostando porque a nossa fase está boa, né? Excelente. E é isso, cara, até semana que vem, não deixe de participar com a gente do nosso canal no Telegram, t.me/o5º-vento, e deixe sua opinião aí do programa da semana que vem, que vai ser sobre, agora sim a gente vai falar sobre o entorno da Baixada e o que o pessoal faz antes de ir nos jogos, ou fazia, né, vamos ver o que vou fazer depois da pandemia. Siga a gente no Instagram, galera, ambos/o5º-vento, e fique por dentro das novidades do canal. Valeu, Marcão. Valeu, um abraço pra todo mundo aí e até a próxima. Valeu, galera. Manda um abraço pro teu pai. Abraço pro meu pai antes que o Atlético saia do segundo colocado e caia pra último. Exatamente. Valeu, galera. Até semana que vem aí, é nóis. Beleza.